Fala galera da Exato Vestibulares, assinantes do nosso canal, estamos aqui trazendo mais um vídeo de atualidades para vocês e o nosso tema da semana é a questão indígena do Brasil, onde este tema foi sugerido pela nossa assinante Thaís Carvalho e nós vamos aí explanar esse texto para que possa ficar tudo bem esclarecido para vocês. Bom galera, estima-se que no descobrimento do Brasil, cerca de 5 milhões de índios já habitavam o nosso país. A chegada dos portugueses, ela resultou no extermínio de muitos povos nativos devido aos conflitos armados, doenças trazidas pela Europa e também do processo de escravização indígena. O início das atividades de colonização no Brasil, eles tornaram a mão de obra indígena nas fazendas e nos arraiais da região Nordeste e Sudeste a base de toda a formação da economia. Os avanços da colonização para o interior do país, eles foram muito mais violentos. Os sertanistas e os bandeirantes, que eram aqueles que organizavam as expedições para localizar jazidas de ouro e também aquelas pedras preciosas, milhares de indígenas entraram em conflitos com os colonizadores que buscavam essas pedras preciosas. A demanda de escravos fez surgir um comércio para os bandeirantes paulistas que organizavam as chamadas bandeiras, que eram aquelas expedições para a captura de indígenas para o trabalho escravo. Na década de 1750, a escravidão indígena foi abolida pela coroa portuguesa e começou a estimular o tráfico de escravos africanos. Além de serem escravizados, os indígenas também foram submetidos à catequização entre o século XVI e XVIII pelos padres jesuítas que foram vindos de Portugal. E ainda no século XX predominava aquela visão de que o índio ele deveria ser civilizado, o que na visão dos portugueses é de que os indígenas se tornassem não índios, assimilando a cultura ocidental do país. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que buscava contato com tribos isoladas e também promovia a coexistência pacífica entre colonizadores e os indígenas. Marechal Rondon, ele ficou encarregado a liderar o instituto e chegou a participar de expedições que percorreram o Brasil nas fronteiras, instalando postos telegráficos e buscando contato amigável com as populações que aqui habitavam. Durante a ditadura no Estado Novo, de 1930 a 1945, o governo brasileiro promoveu a Marcha para o Oeste, que era para incomodar o território e a economia da região Centro-Oeste. Nesse período, o trabalho dos sertanistas, dos irmãos Vilas Boas, eles atraíram e pacificaram os povos isolados que habitavam o Brasil Central. Além disso, eles também influenciaram a criação do Parque Indígena do Xingu em 1961, que era voltado para a proteção das etnias que ocupavam a região do Rio Xingu. Isso foi um marco histórico no Brasil, já que até o momento não havia uma legislação que garantisse o direito dos territórios dos índios. Durante a ditadura, após os anos de 1970, houve uma expansão nas atividades produtivas na Amazônia. A construção de estradas como a Transamazônica, hidrelétricas e o desmatamento para a pecuária, eles ressaltaram a expulsão de comunidades indígenas de suas terras, além também, galera, da morte dessa comunidade devido ao contato com diversos tipos de doenças. Em 1973, o governo aprovou o Estatuto do Índio e em 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal, que estabeleceu o direito originário dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e que foi reconhecido oficialmente o direito de cidadania, respeito à identidade e organização social, além de costumes, línguas, crenças e também as suas tradições. Em 1992, o censo do IBGE incluiu pela primeira vez a categoria indígena como a raça e também os dados revelaram que apenas 0,2% do total da população brasileira se declaravam como indígena, totalizando um total de 294 mil pessoas. Segundo os dados mais recentes do IBGE,
do censo de 2010, o Brasil tem 890 mil índios pertencentes a 305 etnias, que se identificam entre si em cultura, crenças e hábitos. São 274 línguas catalogadas, o que configura uma das maiores diversidades culturais do mundo. 70% da população indígena ela está concentrada em 6 estados da região da Amazônia Legal, sendo eles Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Da população atual, 57% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas, mas também existem aquelas famílias que ainda moram na zona rural e em cidades, sendo que a maioria vive em situação de pobreza. Hoje, os principais centros de concentração dos índios, eles se localizam nas regiões Amazonas, Nordeste, Centro-Sul e também no estado de Mato Grosso do Sul. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela estima que cerca de 40 povos se encontram isolados sem ter tido contato ainda com os brancos. Muitas aldeias, elas reivindicam acesso à saúde, educação, para que possam assim melhorar a qualidade de vida dos seus povos. Apesar de elas terem uma língua diferente, assim como os costumes, eles têm adquirido cada dia mais conhecimento e culturas externas, para que possam, diante da cultura dominante, estabelecer os seus direitos e também as suas reivindicações ao país. A demarcação de terras indígenas ela já gerou vários tipos de conflitos. Para ver essa demarcação, a FUNAI ela deve elaborar um estudo de identificação e delimitação que precisam obedecer critérios técnicos, que eles levam em conta toda a história da ocupação daquela terra. E depois disso, o processo ele deve ser aprovado ainda na Justiça. O Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, ele é o estado que apresenta os maiores conflitos e chega a deixar dezenas de vítimas dos índios Guarani e Kaiowá. A disputa de terra entre os fazendeiros e os indígenas e a demora da decisão judicial é um problema, já que até não sair a decisão, não é possível comprovar que aquela é uma terra indígena. Historicamente, quanto maior a convivência desses povos com os brancos, maiores são os riscos de perder as tradições. Hoje em dia, a preservação do território e da cultura dos nativos é um dos principais desafios, já que essa área de preservação ambiental, elas são exploradas de maneira ilegalmente. Qualquer exploração e aproveitamento de recursos hídricos, riquezas minerais, eles só podem ser feitas mediante uma autorização do Estado. Mas galera, como nós já sabemos, é comum que nessas terras eles sejam explorados de maneira ilegal. Para vocês terem uma ideia, em 2015 a Polícia Federal ela descobriu um esquema de atividades garimpeiras ilegais que funcionava em terra indígena lá na região das terras Yanomami, que é localizada em Roraima e que movimentou cerca de R$1 bilhão no período de 2 anos. E esse caso ele já havia sido denunciado pelos indígenas que vivem no local. O avanço do agronegócio também é explorado nessas áreas. Por exemplo, no Parque do Xingu, onde no entorno das terras se formou várias fazendas de soja. E temos também obras de hidrelétricas, como por exemplo na Amazônia, sendo a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é no Baixo Xingu. Temos também em Altamira, que é no Pará, onde funciona a segunda maior hidrelétrica do país. A barragem ela gerou um movimento de oposição entre os povos indígenas que vivem na região do Xingu, pois eles temem que a hidrelétrica afete os rios e também a sua sobrevivência. Em 2015, a FUNAI ela autorizou o IBAMA a conceder a licença para a barragem operar. E isso, logicamente, causou um enorme problema. Uma outra obra que estava planejada no governo de Dilma em 2015 era construir um total de 40 barragens no rio Tapajós, no Pará, que afetaria florestas que eram preservadas e também 19 territórios indígenas.
e nessa época o projeto ele estava em fase de licenciamento ambiental. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de atualidades da semana, espero que vocês tenham gostado. Para você que ainda não assinou o nosso canal, é só acessar aí a nossa página, se inscrever, nós estamos sempre postando diversos vídeos com várias informações para vocês. Então fiquem atentos que em breve já teremos novas novidades para vocês.